Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. O tema da aula de hoje será sobre Baruch Spinoza. Bom, gente, antes de falarmos do filósofo, vamos falar um pouquinho sobre os conceitos que vimos até então sobre ética e liberdade. Então nós vimos que as escolhas elas estão ligadas aos princípios morais da sociedade e cada sociedade acaba produzindo os seus conceitos de moralidade, assim como a capacidade de decidir o que fazer em determinadas circunstâncias. Então o que vai acontecer? Para muitos filósofos, esse ato de você poder decidir expressa justamente a sua liberdade. Então, para muitos filósofos, a liberdade está justamente em você poder decidir o seu caminho, escolher o seu caminho. Mas eles alertam que é preciso você estar preparado para decidir, porque toda decisão que você toma gera uma consequência. A questão é, ao mesmo tempo que você toma aquela decisão, você tem liberdade para tomar aquela decisão, você tem que ter a responsabilidade de arcar com as consequências que aquela sua decisão pode trazer. Então, o que acontece? Você precisa estar preparado para arcar com essas consequências. Durante uma boa parte da nossa vida, a gente acaba jogando essa decisão para outras pessoas e justamente por conta de não querermos assumir a responsabilidade. Isso ocorre, por exemplo, quando se trata de pessoas menores de idade. Então, por exemplo, vocês que são estudantes, vocês não decidiram em que colégio vocês iam estudar. Vocês não decidiram quais professores que vocês iriam ter. Então, basicamente, o que acontece? Como não foram suas decisões, vocês jogam a responsabilidade dessas decisões para outra pessoa. Então, meu colégio é bom, meu colégio é ruim, então a culpa é dos meus pais que escolheram aquele colégio. Então eu não aprendo por conta dos meus pais. Então você sempre delega a responsabilidade para outro. Então é aquela ideia do menino que é menor de idade, sai do carro e se envolve em um acidente. Então quem é o responsável? É os pais, porque não orientaram os filhos. Então a responsabilidade acaba sendo legada a outra. Por quê? Porque você tecnicamente não tinha a liberdade de escolha, mas isso reflete o quê? O despreparo para você arcar com as consequências. Bom, outra questão importante quando se pensa em tomar decisões diz respeito em relação aos outros. Por quê? Muitas vezes as nossas escolhas, por vivermos em uma sociedade, elas não dependem e não afetam unicamente a nós, mas também a outras pessoas. Então a gente tem que o quê? Agir de acordo com uma norma ética. Afinal, eu não posso simplesmente agir da forma que eu quero, sabendo que isso pode acarretar prejuízo a outras pessoas. Vou pegar como exemplo o uso das máscaras em ambientes públicos, gente. Então, a questão de estarem colocando nesse momento de pandemia a utilização de máscaras para você entrar em um supermercado. Tem muitas pessoas que alegam, não, eu vou entrar sem máscara porque eu tenho liberdade de ir e vir, eu tenho liberdade de expressão e essa é a minha opinião, então eu posso entrar sem. Só que ao você entrar sem a máscara, você está colocando em risco não a sua saúde, mas também a saúde de outras pessoas. Então a sua liberdade, ela precisa estar cerceada por uma norma ética. Porque você tem que entender que as suas ações não acarretam prejuízos e consequências unicamente para você, mas também para outras pessoas que estão à sua volta, pois vocês vivem em sociedade. Bom, gente, esses são os princípios de ética que nós vimos nas aulas passadas.
Spinoza, ele vai ser um filósofo que vai trazer ideias diferentes com relação à questão de liberdade, consequentemente com relação à ética, tá? Spinoza, ele foi um filósofo judeu holandês que viveu aí no século 17. Ele vai sofrer muita influência da filosofia da escolástica, que é a filosofia medieval, do platonismo renascentista e principalmente dos pensamentos cartesianos, que é a filosofia de René Descartes. Ele vai acabar sendo excomungado por suas ideias filosóficas e deserdado pela comunidade judaica. Então, o que vai acontecer? Aos 24 anos de idade, os pais e a comunidade judaica vão expulsar Spinoza. Então, Spinoza, ele não vai poder ter convívio com os familiares, com os amigos que ele tinha, porque ele é excomungado da sociedade judaica por conta das suas ideias. Então, aos 24 anos de idade, ele se vê totalmente sozinho, somente com seus ideais filosóficos. Bom, Spinoza, ele vai ser um forte defensor aí da separação entre o Estado, a Igreja, a política, a religião, a filosofia e a teologia. Então, é um dos princípios aí que faz com que a comunidade judaica critique a sua filosofia. Por quê? Porque os judeus, eles se inspiram muito na ideia de Davi, na relação entre a religião e a política. E Spinoza, ele dizia que não, que a política, ela não deveria se misturar com a religião, justamente por conta da influência que a religião exercia sobre as ideias do homem. Bom, Spinoza, ele vai ser um crítico muito grande da superstição. Então ele vai criticar a superstição religiosa, dizendo que não basta apenas você ter fé para manter a crença em alguma divindade superior, você precisava de algo a mais do que isso. Ele também vai criticar a superstição política, dizendo que você não deve legitimar um governo baseado na religião. Então, o governante, aquela ideia de que o governante está no poder porque ele tem ligação com o divino, porque Deus o colocou ali no poder, isso é uma coisa questionável na visão dele, que você não deve dar poder a alguém por conta dos ideais religiosos. E ele também critica a superstição filosófica, que são o quê? Ele não acredita naquela filosofia no qual os argumentos estão pautados na metafísica. Para eles, os argumentos filosóficos devem ser pautados em algo concreto e lógico, como, por exemplo, a matemática. Bom, e aí então nós vamos ter alguns livros produzidos por Spinoza que vai tratar um pouco das suas ideias, como é o caso do Tratado Teológico e Político. Nesse tratado ele vai defender então a separação entre o Estado e a Igreja. Ele vai fazer toda uma análise histórica da Torá, que é a Bíblia judaica, e ele vai afirmar que essa Bíblia, essa Torá, ela não tem verdades absolutas. Por quê? Porque a Bíblia seria aí relatos e regras de conduta de um período específico. Então ele vai analisar a Torá dentro do seu contexto histórico, do qual ela faz parte. E aí ele vai entender que não há verdades absolutas, porque aquilo foi descrito dentro de um contexto histórico e esses contextos se modificam com o passar do tempo. Então você precisa analisar aquilo que é relevante permanecer dentro da sociedade e aquilo que é relevante modificar. Ele vai falar também que os 10 mandamentos não teriam sido dados por Deus, porque ele não faz uma referência a normas universais. Ele fala que se os 10 mandamentos fossem realmente dados por Deus, não atingiria somente ao povo judeu, mas sim a toda a humanidade. E aí ele percebe uma finalidade prática para a religião judaica.
Então ele entende que a religião judaica ela foi importante para unir o povo hebreu de todo aquele processo de fuga do Egito, do Êxodo e tudo mais. Então a religião ela contribuiu para essa unificação, para que eles pudessem fugir, mas o que ele entende é que não traz referências universais que valham para toda a humanidade. Bom, ele também tem um livro chamado Ética Demonstrada à Maneira dos Geômetras. Nesse livro ele deixa de lado toda a questão da tradição judaica e ele segue os mesmos princípios da filosofia moderna, principalmente a filosofia cartesiana, e ele vai fundamentar as questões éticas através da matemática. Então, para ele também, da mesma forma que para René Descartes, a matemática se torna algo importante para estruturar a filosofia. Então, ela tem que seguir um princípio lógico. Bom, e aí nesse livro ele vai questionar a ideia de Deus transcendente, essa ideia de um ser divino que estaria fora do contexto do mundo, olhando por todo mundo. Então a gente estaria aqui na Terra e teria um ser divino que seria algo fora, em um outro local, em um outro plano, olhando por todos. Então ele é contra essa ideia do Deus transcendente. E aí, na visão dele, Deus seria algo imanente, ou seja, Deus seria tudo. Então, basicamente, ele entende que Deus está em tudo, está em toda a presença da natureza, em absolutamente tudo. Por conta disso, sua visão é denominada de monista ou panteísta, no qual significa Deus é tudo e não Deus está em tudo, porque um Deus transcendente é aquela ideia de que Deus está em tudo. Por quê? Porque Deus observa tudo de um lado de fora. Na visão do Spinoza, Deus é tudo. Então Deus é a natureza, Deus é o universo, Deus é os seres humanos. Então, basicamente, a substância que seria Deus, ela está em tudo. Então, na visão dele, só existe uma substância, que seria Deus, sendo que a natureza, então, seria as manifestações de Deus. Tudo o que ocorre na natureza seria simplesmente uma manifestação divina. Basicamente, então, gente, a partir desse princípio, Deus seria a causa imanente de tudo. Então, tudo o que acontece no mundo é determinado pela natureza de Deus. Então, por exemplo, um vulcão entrou em erupção e tomou uma cidade, destruiu uma cidade. Isso é algo determinado por Deus, já estava previsto e pré-determinado por Deus. Então, Deus ele se manifestaria justamente nessas leis naturais, que seriam eternas, imutáveis e determinadas. Bom, seguindo esse princípio, ele acaba tendo um posicionamento relativista com relação à ética. Então, Spinoza, ele dizia que nada é bom ou mal em si, e que a percepção que nós temos de bem e mal depende aí dos efeitos causados no indivíduo. Então, o que acontece? Nós temos a percepção de bem quando temos a ideia de alegria, a consciência de alegria, e temos a percepção de mal quando aquilo nos causa tristeza, e isso é algo relativo. O que pode me deixar feliz pode deixar outra pessoa triste. Então, aquilo que me deixou feliz vai ser um bem para mim, mas para ele pode ser um mal, porque é algo que o deixou chateado, triste. Bom, e aí então, partindo dessa ideia relativista, a inteligência do homem ele só poderia captar duas manifestações essenciais, que seria o pensamento, uma vez que a gente tem a ideia, e a extensão, uma vez que a gente é corpo, que a gente é matéria.
Bom, e aí vem a grande questão. Se Deus, ele é imanente e ele é responsável pela determinação de tudo que ocorre na natureza, e quando eu falo natureza, eu não estou me referindo a plantas e tudo mais, mas sim a todo o universo, vem a questão: existe então livre-arbítrio? Para Spinoza, não. Para Spinoza, a ideia de liberdade é uma ilusão. Spinoza, ele entende a liberdade como o entendimento dos motivos que levam as coisas a serem como são, mas que em si você não tem a possibilidade de escolha, porque tudo já é determinado por Deus. Então, o que acontece? Para ele, ser livre é conhecer a causa das necessidades. O indivíduo, ele é livre quando ele realiza toda a sua potencialidade, que lhe são características, promovendo a experiência que resulte no conhecimento cada vez maior do corpo e do pensamento, obtendo então autonomia. Na visão dele, a liberdade é quando você alcança todo o seu potencial que foi já determinado por Deus. E aí, realizando as necessidades e exercitando o autoconhecimento, você se aproximaria então um pouco mais de Deus, porque você alcançaria a sua potencialidade. E aí, então, dentro desse conceito, a liberdade para Spinoza inclui dois aspectos. Primeiro, o engajamento pela sua preservação por meio do combate aos sistemas políticos que a limitam. Então, ele é contra aqueles sistemas políticos autoritários que vão limitar o pensamento humano, que vão censurar o pensamento humano. Então, ele é contra as ideias absolutistas, os governos ditatoriais. Então, eles se posicionam em qualquer aspecto que limite o pensamento humano. E ele rejeita o livre-arbítrio, não como a negação da liberdade, mas como seu deslocamento para o âmbito da imanência. Então, a ideia de você ter livre escolha, na verdade, vai contra a ideia dele da questão de Deus imanente, Deus estando em tudo e já determinando as coisas. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Por hoje é só. Até a próxima!